Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai fazer hoje um aulão de véspera para o concurso do TJSE, que é o concurso, né, do Tribunal de Justiça de Sergipe, que vai acontecer já agora, nesse final de semana. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube, lembra de deixar o seu like, tá joia? E também de se inscrever aqui no canal, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para ficar melhor da gente visualizar os pontos que são importantes, né? Da gente revisar. E aqui, lembrando que eu estou trazendo para vocês uma revisão e também, né, espero ajudá-los nesse processo de vocês, nessa prova. Já desejando a todos uma excelente prova, excelente resultado, e quem puder depois me envia, tá? As imagens da foto, as fotos da prova, para que eu possa comentar com vocês, né, posteriormente lá no meu Instagram. Mas lembra de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, tudo bem? Então vamos lá, gente, revisão de véspera do TJSE. Bem, um ponto já que eu acho importante a gente pensar, né, é em avaliação, né, os itens mais importantes da avaliação. Aqui eu estou tratando tanto da avaliação neurológica quanto ortopédica, dando destaque para alguns pontos que podem aparecer mais nas provas, tá? Então, assim, toda avaliação ela vai começar com a anamnese, aqui é só para a gente ilustrar, né, coletar a história da moléstia atual, da moléstia pregressa, a queixa principal do paciente. O segundo item, inspeção e palpação. Dentro dessa variável, né, inspeção e palpação, a avaliação do edema, especialmente na ortopedia, é importante. Lembrando que a maior parte das lesões ortopédicas que acontecem, né, de forma traumática, cursam com edema, que tem origem no processo inflamatório ali ligado à lesão. Também vai ser importante para a gente avaliar o trofismo. Trofismo é a massa muscular, então, em muitas lesões, tanto neurológicas quanto ortopédicas, se a pessoa perde movimento, perde contração, ela também perde massa muscular. Os meios de locomoção, então, se o paciente ele chega andando, se ele está usando muleta, se ele está usando bengala, se ele está de cadeira de rodas, e os sinais vitais, né? Sinais vitais básicos, né, gente? Frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, ausculta, sempre vão ser relevantes aqui dentro dessa variável avaliação. Bem, em ortopedia, né, sempre destaco para vocês que pode aparecer nas provas os testes especiais e os testes funcionais. Então, algumas vezes os alunos me perguntam, né, teste especial cai em prova? Sim, pessoal, teste especial cai em prova, tá? A gente precisa sempre estar atento, principalmente teste de ombro, quadril e joelho. Não que outros não possam aparecer, mas ombro, quadril e joelho cai mais. Aqui durante a aula a gente vai falar de alguns testes, então fica bem ligadinho aí nos conteúdos da aula. Dentro da neuro, tem as variáveis que nos interessam bastante, né? A variável força, deixa eu só destacar isso primeiro, é uma variável que a gente sempre avalia, tanto na ortopedia quanto na força. As provas vêm cobrando muito a graduação de força muscular, tá? Aquela escala de força que a gente tem que varia de 0 a 5, 0, ausência de contração, 3, a contração acontece, né, contra a gravidade, e 5, a contração acontece contra uma resistência que seria considerada uma resistência máxima, tá? E é importante aí, né, sempre a gente lembrar também, relacionando algumas lesões, os músculos hemiótomos mais importantes. Então, como eu vinha falando, dentro da neuro, a variável força sempre é importante, na ortopedia também, mas aí eu volto aqui para o item 4, porque tem outros itens da avaliação neurológica que diferenciam o paciente neurológico e que podem aparecer nas provas. Essas variáveis são o tônus, então o tônus, desculpem, gente, o tônus pode estar alterado, né, na avaliação no paciente que sofreu uma lesão neurológica, os reflexos superficiais e profundos. Reflexo superficial mais importante é o reflexo chamado reflexo de Babinski ou cutâneo plantar em extensão, que vai aparecer quando tiver lesão nas vias motoras centrais, tá? Então, aquela estrutura que a gente chama de motoneurônio superior, e também, se a gente for falar em doença, né,
aparece no AVE, no TCE, na lesão medular, e os reflexos profundos, que são os que a gente testa com martelinho. Então, bicipital, tricipital, patelar, aquileu são reflexos importantes. Muitas vezes as bancas perguntam as raízes que estão ligadas a esse reflexo. Então, bicipital é C5, C6, tricipital C7, patelar L4 é o principal, mas às vezes aparece de L2 a L4, e o aquileu, ou o reflexo do tendão calcâneo, S1. E a outra variável avaliada é a sensibilidade, que pode estar alterada também. Sempre que tiver alteração da sensibilidade, presta atenção nisso aqui, ó. O sufixo que aparece é estesia. Então, pode ter anestesia, hipoestesia, hiperestesia. Sempre que aparecer sufixo estesia, está ligado à sensibilidade. E também importante na avaliação são os graus de ADM, os graus de amplitude de movimento, porque também, né, se a pessoa sofre uma lesão ortopédica ou neurológica, perde movimentação, tem um dano articular, ela vai acabar perdendo também a amplitude de movimento normal, vai ficar com essa amplitude reduzida. Então, é sempre interessante conhecer quais são as amplitudes de movimento normal, e durante a avaliação passiva da ADM, a gente pode sentir a sensação final. A sensação final é o que a gente tem de sensação quando chega ao final de uma amplitude de movimento, tá? Então, aqui estou dando uma passagem rápida nos itens que são importantes na avaliação neurológica e ortopédica. Fiquem bem atentos a isso. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre alguns desses itens, dá uma olhadinha agora, ainda, né, nesse tempinho que tem antes da prova, só no seu material de revisão, para você refrescar a memória. Agora, se tem um ponto, né, que eu decidi aqui que eu acho interessante explorar mais, é essa tabela de tônus. Nessa tabela de tônus aqui, aparecem as alterações do tônus e quais as principais variáveis que a gente tem que saber. Então, quando tem a lesão neurológica, a pessoa pode ter uma alteração do tônus, né? Invariavelmente, se atingiu, né, a área de controle de movimento, a área motora, vai ter. E aí a gente tem situações de aumento e de diminuição do tônus. Então, as alterações de tônus são a hipertonia elástica, onde tem aumento, a hipertonia plástica, onde tem aumento, e a hipotonia, onde tem diminuição do tônus. Vamos olhar primeiro a hipertonia elástica. O que que a gente deve saber, né? Não posso ir para a prova sem saber. A hipertonia elástica acontece na lesão do motoneurônio superior, então AVE, TCE, esclerose múltipla, TRM, né, trauma raquimedular. O sinal chama sinal do canivete. Características que mais aparecem em provas de concurso. A gente tem aumento do tônus nos músculos antigravitacionais, e esse aumento de tônus é velocidade dependente. E o sinônimo de hipertonia elástica é espasticidade. Vamos agora para hipertonia plástica. Então, na hipertonia plástica, é quando a gente tem o acometimento, a lesão nos núcleos da base, né? Mais caracteristicamente no Parkinson. Os sinais são o sinal da roda denteada ou o sinal do cano de chumbo. Principais características que aparecem em prova. A gente tem aumento de tônus de todos os músculos agonistas e antagonistas, com leve predomínio flexor, e o sinônimo de hipertonia plástica é rigidez. Já a hipotonia acontece na lesão do motoneurônio inferior. A gente não tem um sinal, um nome de sinal característico, né, típico para a hipotonia. A gente vai ter como característica, aí sim, diminuição da resistência ao movimento passivo, e o sinônimo é flacidez. Então, guarde essas informações, informações importantes que podem aparecer na prova. Bem, hoje a gente vai fazer, né, fazendo a revisão de véspera, a gente vai passar por diversos assuntos só para refrescar a memória de alguns pontos que podem estar amanhã na prova e que podem ajudá-lo a responder questão. Então, um ponto que eu trago aqui é sobre a termoterapia. Bem, termoterapia é um recurso terapêutico, né, que nós utilizamos. A gente tem a hipotermoterapia, que é a subtração de calor. O recurso é a crioterapia, e a crioterapia é um recurso superficial. E a gente tem a hipertermoterapia, que é a adição de calor. A hipertermoterapia, nós teremos recursos superficiais,
como a compressa de água quente, o forno de Beer, parafina, turbilhão infravermelho e recursos profundos, como ultrassom contínuo, ondas curtas e o micro-ondas. Eu acho bem interessante lembrar quais são as formas de transferência de calor, que é como, né, esses aparelhos transferem calor para o nosso corpo. Então, existe a forma de transmissão de calor chamada de condução, que se dá pelo contato direto, como no caso das compressas quentes do banho de parafina. Convecção, que se dá pelo aumento do fluxo de fluidos e líquidos ou gases, e isso acontece na hidroterapia, na fluidoterapia, no banho de imersão e no forno de Beer. E a gente tem também a conversão, radiação térmica ou irradiação, onde acontece a conversão de outro tipo de energia em energia térmica, que é mais característico do ultrassom, no micro-ondas, do ondas curtas e do infravermelho. Fisioterapia aquática também é um tema que vem caindo muito nas provas. E dentro desse tema, fisioterapia aquática, duas coisas são importantes. Uma coisa são as propriedades físicas da água, tá? Então, sempre lembrar, aqui tem um resuminho. Densidade relativa é uma propriedade que diz respeito da relação entre a massa e o volume do corpo, lembrando que a densidade relativa é 1. Então, tudo que tiver valor de densidade menor que 1, tem 0,8, vai flutuar. Tudo que tiver valor de densidade maior que 1, por exemplo, 1,2, vai afundar. Flutuação e impulso é uma força que age contra a ação da gravidade quando o corpo está em imersão. E essa força diminui a carga sobre as articulações. Então, é a força da água que empurra a gente para cima contra a gravidade. Pressão hidrostática é a pressão ao redor do corpo, em todas as direções. E a pressão hidrostática é como se ela fosse assim, né? Horizontal, tá? Em todas as direções aqui do nosso corpo, tridimensional. Ela vai ser maior quanto mais profunda tiver a região. Então, se o meu pé está lá embaixo, mais profundo, a gente vai ter maior pressão hidrostática, o maior retorno linfático e maior retorno venoso. Viscosidade. Viscosidade é o atrito que o líquido exerce no corpo quando ele se movimenta, influenciado pelo coeficiente de arrasto. Fluxo. O fluxo é o movimento da água, que pode ser laminar ou turbulento. E quanto à temperatura, a transmissão de calor na hidroterapia acontece por convecção, mas as bancas também podem colocar aqui, ó, como por condução. Exercícios de mobilidade e controle funcional, que são os exercícios da hidroterapia, devem ser realizados numa temperatura entre 26 e 33 graus, e exercícios de condicionamento, como, por exemplo, a natação, de 22 a 26 graus. Então, além dessas propriedades físicas, especialmente flutuação, o impulso, né, e a pressão hidrostática são importantes para as provas, assim como os efeitos fisiológicos da imersão. Então, a gente tem alguns efeitos, efeitos gerais e efeitos específicos em determinados sistemas corporais. Então, a gente tem como efeitos gerais da imersão o aumento do consumo energético, diretamente sobre o sistema cardiovascular, aumento da volemia, que é do volume de sangue circulante, aumento do débito cardíaco, o débito cardíaco depende da volemia, né? Se aumentou o volume de sangue, aumenta a quantidade de sangue ejetado, distensão atrial esquerda, com liberação do fator natriurético atrial, já vou falar dele mais um pouquinho. Aumento do retorno venoso e linfático, devido à pressão hidrostática. E diminuição da pressão arterial, isso em água quente, porque causa vasodilatação. Sobre o sistema respiratório, um ponto que é importante é o aumento do trabalho respiratório quando a gente tem o corpo imerso em água numa profundidade que está acima da caixa torácica por conta da pressão hidrostática, né? Aquela que está ao redor do corpo. Sobre o sistema músculo-esquelético, acontece vasodilatação com aumento de fluxo sanguíneo, o impulso diminui a carga sobre as articulações e a água quente pode promover relaxamento muscular. Sobre o sistema renal, a gente vai ter aumento do fluxo renal,
aumento da liberação de creatinina, aumento do transporte e excreção de sódio e potássio, aumento da diurese e supressão do hormônio antidiurético. Então, o que que significa isso no final das contas? Que vai aumentar o trabalho renal, né, no sentido de aumentar a excreção, aumentar a diurese, tá? E muito dessas respostas aqui vão estar ligadas a essa liberação do fator natriurético atrial, já que tem mais sangue circulando, o átrio está distendendo mais, então ele manda essa mensagem lá para o rim para excretar, né, mais urina, para liberar mais urina e com isso controlar os mecanismos de pressão arterial. E no sistema nervoso, o efeito mais importante aqui é a analgesia. Aqui é um resuminho dos efeitos, tá, pessoal? Mas a partir dessas informações aqui, dá para você explorar bastante, responder a maior parte das questões de concurso. Um outro tema, né, que a gente vai passar aqui hoje, que eu acho interessante, é sobre a TVP, trombose venosa profunda. Então, hoje a gente está relembrando, né, dando uma pincelada em algumas características. E sempre que a gente falar em TVP, vai ter algumas informações que estão aparecendo já aí na tela para vocês, que são informações, são termos que sempre que tiver escrito lá em alguma alternativa, tem que acender uma luzinha na sua cabeça e falar: opa, isso aqui parece TVP, tá? Então vamos começar com um conceito. A trombose venosa profunda, TVP, caracteriza-se pela formação do trombo dentro das veias profundas, com obstrução parcial ou oclusão, sendo mais comuns em membro inferior, tá? Existe a tríade de Virchow, que está muito ligada à TVP, que é a soma, né, de estase sanguínea, parada do sangue, lesão endotelial, que é na parede do vaso, mais hipercoagulabilidade. Então, quando junta, né, esses elementos dessa tríade, a gente tem uma tendência muito grande a desenvolver TVP. Um sintoma importante é o edema unilateral com ausência de história de trauma. Então, não está com edema unilateral, né, numa perna só, porque teve um entorse do tornozelo, um edema unilateral com histórico de ausência de trauma. Sinal de romas, dor na panturrilha após dorsiflexão do pé, sinal da bandeira, que é diminuição da mobilidade da panturrilha, que se encontra empastada a palpação, sinal de Brancoff, que é dor à palpação da panturrilha, são sinais importantes. Então, apareceu na prova, no enunciado, tríade de Virchow, edema unilateral, sinal de Roma, sinal de bandeira, sinal do Brancoff, é muito provável que seja TVP, tá? A resposta lá que você tem que marcar provavelmente vai ser essa. Outros sintomas: aumento da temperatura da pele, e se tratando do tratamento fisioterapêutico, qual o cuidado que a gente tem que tomar? Só deve iniciar após 72 horas do uso de anticoagulante, beleza? Bem, pessoal, continuando aqui, doenças dos ombros, né? Doença do ombro sempre é muito característica de provas, tá? E da FGV é importante, provas de tribunal é importante. Então, a gente vai passar aqui as 4 principais doenças do ombro, né? Dos ombros, características que podem te ajudar, tá? Então, a gente vai falar da síndrome do impacto, das lesões do manguito rotador, da instabilidade glenomeral e da capsulite adesiva. Vamos lá. Síndrome do impacto. A síndrome do impacto no ombro é uma doença causada pelo atrito entre as estruturas ósseas ligamentares e os tendões do ombro, que são chamados de manguito rotador, e a bursa do ombro, tá? Então, essa aqui é a principal definição que a gente tem. Ela pode ser causada por fator intrínseco, então características anatômicas, por exemplo, da pessoa, ou fatores extrínsecos, que são fatores biomecânicos de movimento, de atividade que a pessoa faça, que favorece o desenvolvimento da síndrome, tá? Então, isso pode ser etiologia. Um ponto de destaque, gente, é sobre a forma do acrômio. Então, a gente tem 3 tipos de acrômio, anatomicamente falando, a gente nasce com esses tipos, e o tipo 3, que é conhecido como ganchoso, tá? Então, acrômio ganchoso ou tipo 3 é uma alteração no acrômio onde diminui demais o espaço aqui na região subdeltoide, por onde passa várias estruturas, né?
o supraespinhal, as bursas e favorece o desenvolvimento de síndrome do impacto. Guarde essa informação aí. A gente tem as lesões do manguito rotador, que também são muito importantes em prova. Então, o que que é a primeira coisa que a gente deve lembrar? Quais são os músculos do manguito rotador? Então, os músculos são o supra, o infra, o sub e o redondo menor. Toma cuidado na prova, né? Porque as bancas costumam muito colocar redondo maior para tornar a alternativa incorreta. O músculo que faz parte, o correto, é o redondo menor. Então, como é que funciona o manguito? O manguito, gente, ele ajuda, né, biomecanicamente na sustentação da cápsula articular do ombro e manutenção da cabeça do húmero no alinhamento apropriado na cavidade glenoide, ajudando então na estabilidade da articulação do ombro. Quais são as principais causas de lesão? Então, aqui, ó, compressão, sobrecarga de tensão e macrotrauma são as principais causas. E um detalhe importante, o supraespinhal, o supraespinhoso, é o tendão mais afetado devido à sua precária localização abaixo do acrômio anterior, então devido à sua localização anatômica. Bem, sinais e sintomas: dor, fraqueza e perda de movimento. Também pode ter dor forte que se irradia para as partes superior e inferior do braço e que piora depois da atividade, e arco doloroso, sendo que a dor pode começar ao redor de 50 a 60 graus de abdução. E aqui um destaque sobre os testes especiais. Então, os principais testes especiais, né, que vocês devem lembrar quando fala de lesões do manguito rotador são o teste de Neer, o de Hawkes-Kennedy, o de Okun, o teste de queda do braço, que é o de Codman, o teste de Patty, que é um teste que avalia especialmente o ifro-espinhal, o teste de Geber, que avalia o supraescapular, e o teste de Job, que avalia o supraespinhal, tá? Então, bate o olho aí, dá uma lida novamente, que pode aparecer na prova de vocês amanhã, né? E é importante de você relembrar. Vamos só fazer o seguinte, pessoal, se você estiver gostando da aula, lembra de deixar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? Instabilidade glenumeral. A instabilidade glenumeral, antigamente a gente chamava de luxação, né? Era o termo que a gente mais utilizava. Então, na instabilidade glenumeral, a gente vai ter alguns tipos de lesão, alguns nomes que aparecem em prova e algumas características. A gente pode ter a lesão chamada de Bankart, onde tem a avulsão do lábio inferior, o lábio inferior anterior da margem glenoide. A lesão de Hill-Sachs, onde acontece fratura por compressão sobre a cabeça do húmero posterior, no local onde a cabeça do húmero impactou a margem da glenoide inferior. A instabilidade anterior, informação mais importante, o mecanismo de luxação anterior são a combinação, a combinação de movimento de abdução, rotação externa e extensão. A lesão do tipo SLAP, que é a ruptura do lábio superior. A instabilidade posterior, classificada como subacromial, posterior e inferior ao processo do acrômio, subglenoide, posterior e inferior à borda glenoide, e subespinhal, quando é medial ao acrômio inferior à espinha escapular. E a instabilidade multidirecional é sintomática em qualquer direção. Então, tem tanto estabilidade anterior quanto posterior, em qualquer direção vai aparecer a instabilidade. E a outra lesão é o ombro congelado ou a capsulite adesiva. O que é importante aqui? Na capsulite adesiva, a gente tem 4 estágios de evolução que foram definidos por Nevasier. Esses estágios são o estágio 1, pré-adesivo, o estágio 2, hiperálgico inflamatório, o estágio 3, que é o estágio de congelamento, e o estágio 4, que é o de descongelamento. Estágio 1, chamada de fase pré-adesiva. Então, o que vai se destacar aqui? Sinais e sintomas suaves, diminuição da amplitude de movimento, dor na palpação da cápsula anterior e posterior, em média dura 3 meses e a pessoa tem dor irradiada para inserção do músculo deltoide. Na fase 2, que é a fase hiperálgico-inflamatória, dor em todas as amplitudes de movimento,
desculpem, perda progressiva da ADM, persistência da dor, e pode durar de 3 a 9 meses. Fase 3, que é a fase de congelamento. Perda significativa da ADM com rigidez do ombro. Quadro álgico já vai diminuindo na fase de congelamento, mas a perda de ADM é maior. Movimentos acima da cabeça, alcançar o bolso de trás, se vestir ou cuidar da higiene pessoal estão limitados e pode durar de 9 a 12 meses. E a fase 4, chamada de descongelamento, onde vai ter a recuperação lenta e gradual da amplitude de movimento e a dor passa a ser sentida somente nos estágios máximos da ADM. Então, são destaques aí sobre as lesões do ombro. Em provas de tribunal, gente, as lesões ocupacionais, as doenças ocupacionais, são também muito comuns, tá? De aparecer, aqui a gente vai fazer uma revisão rápida das principais doenças ocupacionais de membro superior, que também são as mais frequentes. Então, essas lesões são a epicondilite lateral, a medial, a síndrome do túnel de radial de Ottenberg, a síndrome de compressão do ulnar, que pode ser a síndrome do túnel cubital, ou do canal de Guyot, síndrome de Decker-Vine, síndrome do túnel do carpo e lesões de falange. Então, vamos lá, gente. Primeiro, epicondilites. Epicondilite lateral é o cotovelo de tenista e atinge os tendões extensores do punho. Epicondilite medial, cotovelo de golfista e atinge os tendões flexores do punho. Principal destaque na epicondilite lateral. Fatores desencadeantes são movimentos fortes, bruscos de pronospinação do antebraço com o cotovelo em flexão, mas também pode ser um movimento repetitivo ocupacional. Quadro clínico. A dor geralmente é localizada na área do epicôndilo, mas se não tratada pode se tornar difusa, irradiando tanto para a direção do ombro quanto da mão. E os testes especiais, testes de Cosen e de Mill. Epicondilite medial. Inflamação na protuberância óssea medial que atinge os músculos flexores do punho e a dor está localizada na região medial do cotovelo, que piora com o esforço. Bem, falando das síndromes compressivas agora, a primeira que a gente vai falar vai ser do nervo radial. Então, essa imagem aqui é só para mostrar o nervo radial, né? A parte anatômica dele, o dermátomo, que é essa que está em vermelhinho, né? Parte posterior do braço, do antebraço e da mão, pegando o primeiro, segundo e terceiro dedo, terceiro e metade do quarto dedo. E a distribuição da musculatura inervada, radial inerva os extensores de braço, extensores de punho. Bem, síndrome do túnel radial ou de Wattenberg. Pode ser conhecida também como cotovelo de tenista resistente, tem sintomas parecidos com a epicondilite lateral, e os locais de compressão do nervo radial são na entrada do túnel, na correia de Henry, na fáscia da porção do extensor radial superficial do carpo, tá? Radial, superficial do carpo, na arcada de Foster e no supinador. Aqui ficou tampadinho, tá? Mas dá pra gente entender. Síndrome do túnel radial, sintomas: dor noturna ou após o uso excessivo, né, dos extensores e supinador, fraqueza, perda da supinação, da extensão do punho e da extensão dos dedos, incapacidade de segurar e estabilizar o punho, abduzir o polegar, e a deformidade chama mão em pêndulo ou mão caída, tá? Que seria essa deformidade aqui. Bem, falando agora do nervo ulnar. O nervo ulnar tem origem de C8 a T1, ele passa na região do cotovelo, né, na fossa cubital, na parte de trás, e passa aqui no canal de Guyot. Então, o ulnar ele pode sofrer tanto compressão na região do cotovelo, quanto na região do punho. Ele inerva a musculatura flexora aqui, principalmente ligada aos músculos da região hipotenária e aos músculos intrínsecos da mão, e a inervação cutânea tá, né, aqui no quarto e no quinto dedo, tanto na parte ventral quanto na parte dorsal. Bem, movimentos que envolvam flexão e extensão do cotovelo pode favorecer a compressão lunar, e sinais e sintomas como dor em queimação na região medial do antebraço, no lado lunar da mão, parestesia são comuns no trajeto lunar, flexão no limite da DM,
pode exacerbar os sintomas e a extensão gera conforto. O paciente pode desenvolver uma deformidade que chama mão em garro, mão em semigarra, que é a incapacidade de estender as falanges distais e intermediárias do dedo mínimo anular, e a deformidade pode ser também chamada de sinal da benção papal, tá? Mas o mais comum de aparecer em provas é mão em garra ou mão em semigarra. Bem, aqui a gente está falando do nervo mediano. O nervo mediano, ele nerva a musculatura flexora, localizada no antebraço, flexores de punho e dedos, né? Mais ligados à região tenar, que é a região do polegar. E na área de dermátomo, a gente vê aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedo é a parte de inervação. A lesão mais comum do mediano é a síndrome do túnel do carpo, onde vai ter a presença de deficiência sensorial e motora no nervo mediano, dor noturna, né, e dormência, parestesia na distribuição do nervo, dor irradiada proximalmente ao ombro e ao braço. E os testes principais são o teste de Tinel, o teste de Faley, o teste de Tinel aqui primeiro, onde tem a percussão, né, no nervo, o teste de Faley, que está sendo mostrado aqui, e o Faley invertido, que é a posição invertida da mão. Bem, outras lesões aí que com bastante chance de cair em provas, tá? Principalmente nessa prova que vocês vão fazer, que é a prova de tribunal. Tenossinovite de Kervine decorre do espessamento do ligamento anular do carpo por processo inflamatório local, né? Que atinge os tecidos sinoviais e tendões. Quadro clínico é dor localizada na apófise estiloide do rádio, com sinais inflamatórios, então, aqueles sinais flogísticos, dor, calor, rubor, tumor e limitação de função. E o teste especial é o teste de Flinkstein, tá? Bem, essa lesão acomete muito dois tendões, os tendões do abdutor longo do carpo e do extensor curto do carpo. Então, sempre lembrar que o abdutor é longo e que o extensor é curto. São os tendões que formam a região chamada de tabaqueira anatômica. E o teste de Flinkstein está sendo mostrado aqui. Ele é o teste utilizado como teste sugestivo de síndrome de Decker-Vine. Então, ele avalia a síndrome de Decker-Vine se há tenossinovite do abdutor longo do polegar e do extensor curto. E daí, como fazer, né? O avaliador segura o polegar do paciente, estabiliza o antebraço com uma das mãos, e desvia o punho para a porção ulnar com a outra. O resultado é positivo, é o que está sendo mostrado aqui quando tiver, né, aumento de dor distal ao processo estiloide do rádio, que vai ser essa região aqui, mais ou menos. Bem, pessoal, lesões de falange. Sempre interessante lembrar, tá? Características principais. Então, dedo em gatilho é uma tenossinovite estenosante dos flexores do dedo e vai acontecer essa alteração aqui, né? O dedo fica nessa posição. Dedo em Jersey, avulsão do tendão do flexor profundo dos dedos. Então, o flexor profundo, ele está aqui nessa região, que acontece a avulsão. Dedo em pescoço de cisne, acontece hiperextensão da interfalangiana proximal, da flexão, né? Com incapacidade de extensão da interfalangiana distal. Então, ó, hiperestende a proximal e flexiona a distal, e ela não consegue estender. É o contrário do dedo em botoeira. No dedo botoeira, a gente tem flexão da proximal e extensão da distal. Então, minha dica é, né? Tenta decorar uma delas e aí, se cair a outra, você lembra que é o contrário, beleza? Bem, e o dedo em martelo acontece com lesão pura do tendão extensor ou fratura também, né? Da parte dorsal da falange distal aqui do tendão extensor, o dedo ficando nessa posiçãozinha que a gente está vendo aqui. Um outro ponto para chamar a atenção é a contratura ou moléstia de Dupuytren. A Dupuytren é uma faceite palmar fibrosante que, com a evolução, forma verdadeiros cordões palmares em direção aos dedos, impedindo a extensão total, né, normal dos dedos acometidos. Então, só vou ampliar aqui, ó, para a gente observar, tá, o que vai acontecendo nos estágios, ó. Começou, piorou, até que deixa o dedo em deformidade, né? Não consegue estender.
É mais frequentemente observada nos dedos anulares e mínimos, médio indicador e, por último, no polegar, nos trabalhadores braçais sujeitos a microtraumas ou vibrações constantes, e com a evolução do processo acaba por provocar inflamação nos tecidos adjacentes. Então, pessoal, esses aqui são pontos importantes para a prova, importantes da gente rever, né, para ajudar, de repente, a resolver uma série de questões na prova que vocês vão fazer, beleza? Continuando aqui, pessoal, um outro tema importante é a lombalgia, tá? Então, vamos entender um pouquinho como pode ser, né, que a lombalgia se apresente nos nossos pacientes e pode aparecer na prova. Então, existe a chamada dor não específica, que é a grande maioria dos casos, que é caracterizada por dor ou disfunção mecânica, pode ser espontânea ou severa, não há dano neurológico, e está relacionada à lesão envolvendo músculos, ligamentos, cápsulas e disco intervertebral. A dor radicular, que nem toda dor periférica é radicular, né? Mas nesse caso aqui envolve uma raiz, e quando há acometimento de múltiplas raízes, pode se caracterizar a chamada patologia séria, que está ali, né, na divisãozinha de baixo. Também, quando a dor radicular acomete dermátomos específicos, a parestesia está presente, pode ter alteração nos reflexos e vai ter os miótomos relacionados com a raiz que foi comprometida. Já a patologia séria é quando aparece alguma dessas doenças. A síndrome da cauda-equina, um tumor, uma infecção, né, como uma espondilodiscite e a espondilite anquilosante. Bem, para classificar esses pacientes dentro dessa tríade diagnóstica, né, como dor não específica, dor radicular ou patologia séria, a gente vai levar em conta a anamnese, o exame físico, e durante a anamnese do paciente, a gente pode identificar se há algum sinal de perigo, que é classificado como sinal em bandeira vermelha ou bandeira amarela. A bandeira vermelha são sinais que podem estar presentes junto com a dor que a pessoa sente, que sugere que, além da dor de uma disfunção musculoesquelética, pode existir uma outra doença, que são as chamadas doenças de patologia séria. Quais são os sinais, então, importantes, né? O que se destaca como bandeira vermelha? Início da dor antes dos 20 anos ou após 55 anos, história de trauma grave, dor constante progressiva sem alívio ao repouso, dor não mecânica, dor torácica associada à lombalgia, desculpem, passou aqui, história pregressa de carcinoma, uso de corticoide, de drogas ou de HIV, lombalgia associada à perda de peso, acometimento neurológico múltiplo, deformidade estrutural, dor noturna ao repouso e lombalgia associada à febre. Tá? Então, se aparecer alguns desses sinais aqui, né, no enunciado de questão, pode chamar a atenção da gente para essa patologia séria, para essa bandeira vermelha. Já a bandeira amarela indica possível comorbidade psicossocial que aumenta o risco de desenvolver dor crônica, que é, por exemplo, intolerância ou reação ao tratamento, problemas de fundo emocional, comportamento doloroso inadequado, atitudes impróprias em relação à dor nas costas. Bem, muitas das vezes a dor, né, lombar está relacionada à hérnia de disco. A hérnia de disco é a herniação do núcleo pulposo através do anel fibroso. O núcleo pulposo é essa parte azul que a gente está vendo aqui dentro, e o anel fibroso é essa parte mais roxinha, tá? Então, vai ter a extrusão, a saída, a gente já vai ver as classificações para a hérnia de disco. O que que vai acontecer, gente? Pode acontecer aqui, ó, no A, a protusão, quando não há ruptura do anel fibroso. No B, só para a gente observar a diferença, né? Tem o prolapso, que é a ruptura do anel fibroso, porém o núcleo não sai. A gente tem também a extrusão, que o núcleo ultrapassa a borda, e o sequestro, quando vai algum fragmento do núcleo pulposo para dentro do canal medular. E as hérnias, elas podem acontecer em algumas direções. Então, a gente tem a hérnia central, tá? Tá mostrando ali na figurinha, ó, chama a atenção, número 1, ela se dirige mais para essa região onde está localizada a medula, a posterolateral e a lateral, que daí ela já vai ter essa direção, né, mais para o lado e que pode comprometer
a raiz, tá? Então, essa partezinha que eu pintei de vermelho aqui é a raiz. Bem, esses são os pontos importantes. E para finalizar a aula, acho interessante falar um pouquinho sobre a questão ergonômica dos postos de trabalho. Então, o posto de trabalho, em termos genéricos, é o local ou os locais específicos onde a pessoa trabalha e que inclui o mobiliário, as máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e o layout específico do espaço. Existem dimensionamentos importantes para os postos de trabalho, tá? Então, quando a gente fala em mesa de trabalho, vai existir uma área considerada ótima, né? Para a pessoa executar o trabalho, e essa área, ela descreve um arco com um raio de 35 a 45 centímetros, tá? Essa zona central situada na frente do corpo, fazendo a intersecção entre os dois arcos, vai ser a área ótima para o operador utilizar ambas as mãos no trabalho. Então, como que é visto isso, né? Com o cotovelo fletido, a pessoa faz esse movimento aqui, ó, de um lado para o outro, né? Aqui, formando então esse ângulo aí de 35, 45, e que vai então dar essa intersecção aqui no meio, que seria a área ótima. E se ela fizer isso com o braço estendido, o mesmo movimento aqui de arco, vai dar a distância que seria ideal para alcance, tá? O alcance onde ela vai alcançar os objetos, então vai estar nessa região, tá? Então, aqui só para a gente mostrar essa diferença que tem. Então, na mesa de trabalho, os equipamentos devem estar corretamente posicionados dentro de alcance, que corresponde a aproximadamente 35 a 45 centímetros do braço caído, normalmente, e de 55 a 65 com o braço estendido, girando sobre o ombro. Braço caído que ele fala aqui é o braço fletido, tá? E aqui o braço estendido. Outros arranjos físicos importantes no posto de trabalho. A alternância de postura, ela é entendida como uma das melhores formas de trabalho e que permite, né, que a pessoa mude de posição, de sentado para em pé, e com isso, pessoal, ela diminui vários riscos aí de desenvolver doenças ocupacionais, tá? Então, nesse sentido aqui, o posto de trabalho ele deve ser projetado de modo que a atividade possa ser realizada com mudança de postura, e aí a gente pode ter adaptações no posto de trabalho para a pessoa conseguir realizar suas atividades tanto sentadas quanto em pé, tá? Então, isso diz respeito à alternância. Espaço para acomodar as pernas e realizar movimentos laterais de corpo. Um posto de trabalho apertado, com restrição de espaço em geral, exige movimentos mais precisos que tendem a causar estresse no trabalho, além de reduzir a velocidade, né, da execução das tarefas e aumentar a chance de erro. Deve haver um vão de 20 centímetros no mínimo entre o assento e a parte inferior do tampo da mesa, que seria mais ou menos aqui que eu estou mostrando para vocês, para permitir a acomodação das pernas. Também a gente tem algumas outras questões a ser levadas em consideração, tá? O posto de trabalho deve prever também espaço lateral para a movimentação do corpo. Recomenda-se deixar um espaço livre de 5 centímetros de cada lado na altura da cintura e de 10 centímetros de cada lado na altura do ombro. Essa tolerância deve ser acrescida às medidas antropométricas, né? Então, se a pessoa for maior, for menor, for mais gordinha, for mais magrinha, e nesse caso usa-se o percentil de 95% da população. Então, trabalha-se inicialmente com aquele percentil que a maior parte das pessoas se encaixam, mas aí os extremos eles devem ser acomodados, visto que a ergonomia diz respeito à adaptação do trabalho ao homem e as medidas antropométricas são importantes para a gente fazer as adaptações para os extremos também, né? Lógico, atender, né, essa grande maioria da população, esses 95%, mas os extremos também. Bem, altura de visão e ângulo de visão. Na posição em pé, os olhos situam-se em torno de 1,50 m para a mulher, em média, 1,60 m para homens. As tarefas visuais devem se situar abaixo, né, dessa linha, adotando a linha visual horizontal como altura máxima, certo?
então não pode estar localizado lá em cima, né, gente, que eu tenho que ficar olhando para cima para executar a tarefa. Na posição sentada, a altura dos olhos situa-se mais ou menos a 73 centímetros para mulher e 79 centímetros para homem, tá? Então, só para a gente relembrar. E aqui vai algumas recomendações ergonômicas para o trabalho na posição sentada. Então vamos lá, gente. Recomenda-se que para quem trabalha sentado, levantar por 15 minutos a cada 2 horas de atividade. A cadeira de trabalho deve ser estofada, de preferência com tecido que permita a transpiração. A altura da cadeira deve ser regulável. A dispensão anteroposterior do assento não pode ser nem muito comprida, nem muito curta. Então, né, se eu penso aqui, essa dispensão anterior é essa parte aqui da frente, né, que eu risquei mais, para não, por exemplo, se ela for muito comprida, não ficar comprimindo a região da fossa poplítea, tá? E a borda do anterior dos assentos deve ser arredondadas. Outras recomendações: o assento deve estar na posição horizontal, é desejável que o assento se incline de 10 a 15 graus para frente. Toda cadeira de trabalho deve ter apoio nas costas, apoio no dorso. O ângulo entre o assento e o apoio dorsal deve ser regulável. Caso não seja, o assento e o encosto deve ser posicionado no ângulo de mais ou menos 100, 110 graus, né? Então, aqui, né, esse ângulo aqui que é formado. E o apoio para o dorso deve ter uma forma que acompanhe a curvatura da coluna, sem retificá-la, mas também sem acentuar a curvatura. Continuando, o apoio para o dorso deve ter regulagem de altura e alguns autores sugerem medidas que vão com vão livre entre assento e encosto, com o objetivo de permitir a acomodação da parte posterior das nádegas e promover também apoio lombar. Então, né, se eu penso aqui nessa região do encosto para o assento, né, ter esse vão livre. Deve ter, recomenda-se também um vão de 10 a 20 centímetros entre o assento e o encosto, ou ser convexo essa região, né? Ser abaulada, justamente para acomodar a região das nádegas. E quando o posto for semicircular ou perpendicular, a cadeira deve ser giratória, principalmente quando o trabalho exige mobilidade e deve haver rodízios adequados, rodinhas, né, para poder deslocar. Os pés devem estar sempre apoiados, os pés do trabalhador, e deve haver espaço suficiente para as pernas embaixo da mesa ou posto de trabalho, deve proporcionar ângulo em torno de 90 a 120 graus entre a coxa e as pernas. Também as mesas devem ter bordas arredondadas. Então, como características gerais, essas são as recomendações. Pessoal, esses são os pontos aqui que eu gostaria, né, de passar para vocês nessa aula de preparação. Desejo uma excelente prova para todo mundo, tá? Façam com bastante calma. Lembre primeiro de ler, né, para dar a primeira passada na prova e ir respondendo as questões que vocês achem mais fáceis, né? Vocês sabem a resposta e depois você vai retornando e respondendo as outras questões novamente, beleza? Então vai passando novamente, né? E respondendo as questões que você viu anteriormente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu disse, desejo uma excelente prova. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até mais, pessoal!